Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é Cadu Lins. Ele veio, falar um pouquinho desse mundo do autismo e contar suas experiências nesse mundo que ainda está tão devagar ainda, né, Cadu? Tão difícil. E acho que o pessoal de casa vai aprender muito hoje com a sua experiência, que já é de 10 anos. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui. Sempre que me dá uma oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema, eu fico muito feliz, gente, porque eu acho que, como você mesmo falou, é um tema que precisa de mais esclarecimento, ainda está muito difícil ali o entendimento de todas as áreas, tá? Seja da população, sociedade, do governo, das escolas, na área de saúde, educação. Um todo, né? Tudo, tá todo mundo ali sem entender um pouco, sem entender nada, na verdade, como fazer, como adaptar, enfim. E aí conversar um pouquinho sobre isso vai ser muito legal. Você falando isso, eu fui para um simpósio no Rio. E justamente isso, a gente vai empolgado para saber as novidades. Quando você chega lá, uma medicação e a gente tem com a resposta. Não tem uma receita de bolo. E isso realmente, meio que a gente fica preocupante, né? Para mim foi preocupante, porque realmente eu sei que a gente vai tratar cada um de uma maneira diferente, dentro do que eles necessitam. Mas é um universo que está sendo novo agora, descoberto, e a gente não tem essa receita de bolo, que é o que nos torna mais complicado, vamos supor assim, o tratamento deles mesmos, essa evolução, essa inclusão dentro da sociedade. Nós sabemos que você já está, né, nesse caminho, nesse mundo aí do autismo há 10 anos. Então, assim, conta um pouquinho, como foi que isso chegou até você? Por que você acha muito importante? A gente sabe das dificuldades, mas assim, o teu pessoal, como foi essa tua empatia? Né? Eu digo até compaixão porque você faz com que realmente também aconteça. Então, você não só tem aquela empatia, você tem realmente a compaixão. Então, fala aí um pouquinho para as mães, que sei que muitas mães estão assistindo esse podcast. As mães, na verdade, são meu foco de atenção, assim, sabe? É engraçado, e eu já tô há mais de 10 anos, eu vou ficar em 10 mesmo aí, senão a gente vai esticando, né? É engraçado, e autismo, apesar de não ser novo, a gente tem relatos de autismo do início do século lá. 1880. E aí, mas eu tô no autismo desde 2012, 13 ali, quando eu sou profissional de educação física e psicomotricista, e eu trabalhava com desenvolvimento motor infantil, trabalhava com crianças. Começaram a chegar para mim crianças com questões motoras, dificuldade de praticar um esporte, dificuldade de segurar o lápis, dificuldade, falta de força muitas vezes para realizar tarefas do dia a dia, sabe? Dificuldade de entender comandos quando eles eram sequenciados, muita informação junto, e enfim. E no trabalho, muitas vezes a gente associa isso a alguma hipotonia, que é falta de tônus muscular, falta de força. Só que essas crianças, na verdade, estavam chamando a atenção porque não era isso. Quando eu fazia toda a avaliação motora, não é isso. Comecei a suspeitar, obviamente, de alguma questão neural, e aí começamos o encaminhamento para os médicos, para os neuros e tudo mais. E, em resumo da história, começaram a chegar mais laudos de autismo. Porque ele é autista, porque ele é autista, porque ele é autista. E aquilo começou a me chamar a atenção, né? Então, quer dizer que o músculo não está respondendo porque o cérebro não está mandando a informação correta. Olha como começa a ficar complexo, né? Mas tudo bem, vamos estudar autismo. Só que de repente, mais um. O Código Internacional do Autismo, ele é de 2013, né? Ele é de um manual chamado DSM, Diagnóstico de Saúde Mental e Estatística, que é de 2013. Então, antes disso, realmente o autista ele não tinha o código ali internacional de doenças, apesar de autismo não ser doença, ser uma condição genética, multifatorial. A partir dali, realmente, começaram a chegar muitos encaminhamentos. E por não ter para onde ir, profissionais, espaços, a gente começou a ser muito referenciado. Então, de repente, eu estava muito envolvido ali na causa, sabe? Estava muito atendendo crianças, adolescentes, conversando com mães, e aquilo foi virando ali minha rotina, meu dia a dia. Eu digo muito, não tem duas opções, ou você se apaixona e entra de cabeça, ou você não consegue continuar trabalhando, porque você não tem a ver só com a sessão, não tem a ver com uma parte comercial, tem a ver com você. Não tem como trabalhar assim sem ser de cabeça, sabe? Sem poder, sem estar lá dentro realmente.
sem ter o contato até com as famílias. Sem A se gente, envolver isso com né, as histórias. É o menino que não corria, de repente tá jogando futebol com os amigos. E aquilo, o menino que nunca ia pra praia, de repente tá. As histórias eu conectam. não sei se você, claro que eu acho que já passou pela quantidade de tempo, mas a gente o que vemos muito aqui é as mães, a necessidade também da família, né? Não é só a criança. É como eu digo, não é só a inclusão daquela criança dentro da sociedade, dentro da família, ou seja lá como for. É também essa participação que a gente tem, que temos que dar aos pais. Eu costumo dizer a integralização, que eu acho que é isso que faz a diferença. Eu acho que você tem experiência, né, com isso. Nós sabemos que vai chegar, né, a criança e a gente não imagina que vai chegar também aquela demanda familiar. E isso não tem como você realmente, é como você disse, não tem como abraçar. Então, ou você realmente gosta, ou realmente você não tem como fazer algo por aquela pessoa, até porque não tem essa receita de bolo. Não tem como você não se envolver, né? Assim, a sua sessão, seja de atividade física, de psicomotricidade, psicologia, do que for, na verdade, o resultado dela tem que refletir na prática, né? Eu bato muito nessa tecla, a inclusão na prática. Eu tenho que preparar ele, tenho que utilizar a minha sessão para que ele possa depois ir. Estou usando futebol como ferramenta. Ele tem que jogar bola com os amigos. Ele não pode ser só a criança comportada aí na minha sessão. Não, eu tenho que preparar para o mundo. Assim como um psicólogo, um fono, a gente tem que dar autonomia e independência para o autista, sabe? Isso é o que ele precisa, isso é o que ele busca nas intervenções. Então, trabalhar com autismo é se envolver, porque eu preciso saber se meu resultado está acontecendo Lá fora. na escola, na família, na sociedade, sabe? Então, por isso que em algum momento eu fui entrando de cabeça ali, quando eu vi, eu já estava apaixonado, na verdade, pela causa, apesar de não ser uma causa romântica, é uma causa de muita dificuldade. Dificuldades. As mães, como você estava falando, acabei me envolvendo muito com elas no sentido de perceber que elas estavam muito marginalizadas em relação ao tratamento, ou seja, marginalizada que eu falo em relação, estavam à margem do que acontecia, elas não tinham a educação parental da parte técnica. Então, meio que o terapeuta fazia a sessão e ela não entendia o que estava fazendo, o que é que vinha. Ou seja, ela perdeu o domínio do controle da vida do seu filho. Isso é E assustador. até da sua Até própria da sua, filha. sem dúvida. A dela ela abandonou a partir do momento que recebeu o diagnóstico. Então, isso é assustador, você ser mãe, pai, e não saber como poder ajudar seu filho. Então, foi onde a gente começou também a focar muito nas famílias, sabe? A tentar empoderar elas aí, seja com conhecimento, seja com educação, seja envolvendo elas no que está acontecendo com as famílias, com as crianças, Acolhendo, né? acolhendo. Eu bato muito na tecla, família, vocês são os protagonistas do tratamento dos seus filhos. Aprendam, participem, questionem, se cuidem para poder cuidar do outro, sabe? Vocês precisam estar bem de cabeça, bem fisicamente para poder acolher, atender seus filhos, participar dessa jornada que as pessoas às vezes não topam dizer isso, mas eu acho que eu falo muito bem disso no sentido de que não é fácil, que não é romântica, que não é. Não é uma causa linda. Não, é uma causa com muita dificuldade, com muito preconceito em todas as áreas, sabe? É uma causa que todos os dias ela tem que lutar ali pelo direito dele, não só de inclusão, mas de adaptação, quando a gente fala, por exemplo, de escola, não é só aceitar a criança na escola, é aceitar, é incluir, é adaptar, é trabalhar com equidade, dar condição daquela criança de aprender, de oportunidades, sabe? Então você todo dia tem uma luta para ela ali. Ela precisa estar bem com a cabeça, com a mente, com o corpo, para poder. É a grande frase, né? Quem cuida do cuidador. É verdade. Nessa sua jornada, né, eu sei que é difícil, porque passamos isso aqui também, né? Estamos começando a passar por isso, mas a gente também sabe que é gratificante, né? Quando a gente vê a evolução, né? Uns têm o seu tempinho mais demorado, outro, e tem uns que conseguem, se estabilizam, outros vão regredir por falta de continuidade, mas assim, nessa tua experiência, nesse teu mundo aí, conta uma gratificação, porque a gente sabe que Tem demais. Tem muito assim, ó. Eu falo muito assim, ó. Autismo não é doença. Ele é uma condição genética multifatorial. Que a criança nasceu autista, ela vai ser autista. sempre. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a comemorar pequenas vitórias ao longo da vida toda. A gente tem muita. A gente tem criança que não escrevia. Então, a inclusão escolar dela, por exemplo, estava muito
precária, a verdade é essa. E a gente conseguiu ajudar ela a ter tônus Pegar. muscular ali para segurar o lápis, a mandar a informação do cérebro para a mão que ela conseguisse fazer. E aí ela conseguiu agora se educar e está passando todos os anos. A gente tem crianças que eram um grau 3 de suporte ali, que se autoflagelavam, batiam a cabeça, se machucavam quando estavam ali irritados. E a gente conseguiu substituir esse comportamento por um comportamento de abraço, de acolhimento. Isso é incrível. A gente tem casos também de mães, não sei nem se a gente pode ir por essa linha aqui, mas que em vários momentos pensaram em se suicidar. Sim, E é de o que mais repente ela tem, né? começa a ser acolhida, a ver a evolução do seu filho, e de repente ela passa a ser ativista da causa, Isso. justamente porque ela disse, meu Deus, resgatou a esperança dela, sabe? É. Então tem muitos cases assim. A gente tem um menino que treinou ele como atleta e de repente agora ele está ganhando o campeonato de taekwondo. Tem outro que está ganhando de natação. Tem outro que estudou muito ali, a gente ajudou um pouco na concentração, na parte de postura que ele tinha, passou na federal e na UPE, na faculdade. Então, tem muita vitória. Criança que tinha seletividade alimentar e aquilo estava causando um déficit nutricional no corpo dela, que eu vou ousar dizer que em algum momento chegou a ser mais grave do que o autismo, que o corpo dela estava sem proteína, sem nutriente. E ali com o trabalho ali transdisciplinar da nutricionista, da fono, da psicóloga, conseguiram reverter aquilo e hoje é uma criança super saudável, sabe? Então tem muita vitória, tem muita coisa para contar assim. Todo dia, na verdade, é uma vitória. A criança que não ficava perto de um par da mesma idade, de repente está abraçando Tá todo mundo. incluindo O menino que não gostava de pisar na areia, de repente o passeio favorito dele passa a ser a a praia. praia. Tem muita coisa São bacana. essas coisas que nos torna forte para continuar, porque a gente sabe que é dificultoso, né? E quando vou trazer aqui o que você falou em relação às mães, que é algo preocupante. Eu digo isso porque desde quando começou a chegar pessoas, né, famílias com o TEA aqui, é o que a gente mais percebeu, né? Essa dificuldade gerando isso nas mães. Isso a gente chama hoje de tentantes, né? Hoje a nomenclatura deu uma mudada para tentantes. Então, assim, é muito grande a quantidade. Eu acho que todas as minhas pacientes que eu tenho, que eu atendo, elas foram tentantes. Então, veja, mais de 70% delas foram. E o problema é que a gente não pode normalizar isso. Assim, se esse número não assusta quem está escutando essa conversa, se esse número não incomoda, tem um problema grave. Parece que a gente está Visando normalizando algo. algo que não é para ser normal, gente. A gente está vivendo uma sociedade que está cheia de transtornos mentais, burnout, o estresse elevado, mas a gente não pode normalizar isso não. E de repente, não, porque ela tentou ali se suicidar algumas vezes. Gente, isso é muito grave. É. Isso é o nível máximo da tentativa de resolver um problema, vou chamar assim, Sim. para. É, porque ela nadou, ela acha que ali vai cessar. E a gente Para ela é parece que o. está aceitando isso. Números de suicídios aumentam no mundo, não sei onde. E a gente olha para essa notícia e faz, tá ruim, né? Não, isso tem que incomodar, isso tem que. A gente não pode achar normal E é isso. todo um contexto também, É, né? Porque, além disso, a gente vê dentro das famílias o abandono dos pais, é. porque é alto também esse índice. A maioria delas são mães solteiras e que tiveram que abandonar as suas profissões, a sua vida, literalmente. E que está nesse barco só. Às vezes não tem um apoio familiar, né? Então, assim, isso é algo. É isso. No caso de famílias autistas, né? A gente sempre bate nessa tecla assim, ela tem um luto ali na hora que recebe o diagnóstico, é abandonada pelo, não vou chamar nem de companheiro, mas pelo pai da criança, tem que abandonar seu emprego, passa a ter que acompanhar a criança em uma terapia que ela não entende de nada, sabe? Não se cuida mais fisicamente, então a gente tem uma pesquisa lá que ela ganhou até Sim, 18 quilos no primeiro ano pós-diagnóstico. Ou seja, ela perde sua identidade como mãe, né? Como mulher. eu ia dizer agora, como ser E como ser humano. humano, exatamente. Então, é isso que a gente tem que combater. E não pode achar normal isso. E ainda a sociedade tende a culpar ela pelo autismo do filho. Tem cada coisa, né? Foi falta de amor. Foi falta de um bom castigo. Foi a alimentação. Foi, assim, ela ainda tem que levar a culpa de uma... Que não deveria ser Que não dela. Autismo tem. não é culpa de ninguém.
E, não, é isso que a gente tem. E acaba quando ela chega numa tentativa de suicídio, não era para ser assim. Como não? Ela vem há muito tempo levando E olha pancada. a mudança do E ciclo olha a da vida mudança. dela. E Exatamente. assim, né? É Não isso. é algo a longo prazo, é curto prazo. Teve o diagnóstico, mudou completamente. E eu acho até assim, Cadu, eu com a pouca experiência, né? Porque com a pouquinha experiência que eu tenho, até chegar a esse diagnóstico, elas já sofreram tanto, achando que o filho era mal educado, que era um filho que muita gente quer, que esse menino é um pestinha, é ruim, não presta. Infelizmente, a gente tem isso hoje ainda, Sem né? dúvida, sem dúvida. É por isso que é importante falar, assim, às vezes, nesse tom mais forte, assim, de que autismo não é romântico, o autismo não é uma causa, pelo contrário, é uma causa que precisa de muita ajuda, é uma causa que precisa de muito acolhimento, de muita empatia, sabe? O diagnóstico, ele é clínico, não existe um exame de sangue que você Sim. vá ali, faça e saia positivo para autismo ou não. Pelo contrário, é um diagnóstico observacional, que precisa muitas vezes de uma equipe multidisciplinar para isso. Então, E requer tempo, né? requer tempo e muitas vezes a mãe, ela não tem essa rede de apoio para ajudar ela nisso. A escola, quem poderia ajudar muito nesse diagnóstico, muitas vezes não está preparada para dar o diagnóstico. A família, que deveria ser a base para isso, muitas vezes vai culpar ela ao invés de dar suporte. Então, você falou muito bem, até mesmo antes do diagnóstico, ela já vem ali numa luta muito grande, sabe? Numa luta muito grande para poder para Entende? pedir ajuda, ela não É. está sabendo nem a quem pedir ajuda, a verdade é essa. E sem entender, né? Muitos não passaram a não entender muito. Eu digo assim, alguns anos atrás, né? Acho que era bem mais difícil do que agora. Hoje, graças a Deus, um pouquinho, mas já está abrindo, né? A televisão, o governo está começando também a ver os alertas, a sociedade em si já está começando a entender mais, mas imagina esses autistas que já 10, 20 anos atrás. Nem A precisa ir tão dificuldade. longe. Ah, É sem porque dúvida, 2013 foi que deu mais sem a dúvida visibilidade. tem tido melhoras, tá? Eu preciso falar isso também. Tem tido mais Sim, iniciativa pública, tem tido mais iniciativa privada, tem tido mais abertura de discussão. A grande discussão, a maior discussão, na verdade, é que a velocidade que essas iniciativas estão acontecendo não está acompanhando acompanhando isso. o autista, não está acompanhando o crescimento do autismo. O Centro de Desenvolvimento o Centro de Controle de Doenças americano mostrou que em 2023 deu um autista para 36 crianças, a partir de 8 anos de idade. Ou seja, a gente está falando que em 2004 ali era 1 para 105. 176. De repente está 1 para 36. 94 era 1 para 1000. Ou seja, vem crescendo e as políticas públicas, a iniciativa Não acompanha. privada, todo mundo que está tentando ajudar, de alguma forma, não está acompanhando a velocidade. Então a gente talvez perca de conseguir ajudar uma geração inteira. Porque quando a gente vai para o adulto lá atrás, é como se ele já foi muito prejudicado pela falta de conhecimento na área. Só que agora já tem conhecimento, agora já tem mais braços, e mesmo assim a gente vai ter uma geração inteira prejudicada por uma velocidade de atuação muito lenta de todo mundo, sabe? O poder público tá tentando entender como ajudar ali, mas a saúde, a educação, eles ainda discutem ali quem é que tem a Que maior de- responsabilidade nisso. A iniciativa privada está tentando ali, os planos de saúde estão tentando achar um caminho ali de oferecer o tratamento, mas o aba de alta intensidade ali, né? Muita carga horária também está inviabilizando isso por conta de custo e acaba tendo muita briga judicial para que isso aconteça. Em outra escala, a gente tem a mãe que está lutando pelo Nossa. diagnóstico dela, do E filho o dela, na direito verdade. também. Não está nem lutando por terapia, que deveria ser básico, mas está lutando pelo direito à vida, está lutando por um BPC, que é o benefício de prestação continuada, está lutando pela gratuidade no ônibus, está lutando pela fila preferencial. Então, é isso, autismo é algo que precisa de muita atenção a uma velocidade maior do que a gente está tendo. Vejo melhoras, preciso ressaltar isso de 2013 para cá, eu vejo muita Sim. melhora, mas a uma velocidade que não está conseguindo acompanhar o ritmo que precisa que a causa precisa. Nós fizemos alguma pesquisa, né? E fomos ao o TCE. E um dos conselheiros fez um estudo, né, sobre isso, porque ele estava vendo essas dificuldades nas cidades, nos municípios. E veja só, o município, Pernambuco tem todos os municípios. De todos os municípios, 2 municípios são considerados
moderados. Veja, 2. Os demais são ruins e muito ruins. Então, veja, é isso que você está falando. Não está conseguindo acompanhar. Inclusive, ele falou, na opinião dele, ele disse, na minha opinião, pelo estudo que o TCE fez, pelas audiências públicas, por ter recebido essas famílias aqui e tudo, daqui a 2 anos vai virar uma epidemia. Se o governo, se a sociedade, se o cidadão, eles não arregaçarem a manga para fazer algo. Eu vejo algumas questões para discutir nesse estudo do TCE. Eu vi o estudo também. Eu não acho que a gente vai ter daqui a 2 anos, não. Primeiro, a gente já tem. Mas assim, acho que ele quis, né? A Vamos fila do SUS amenizar. em vários locais são 2 anos para tu conseguir uma consulta com um neuropediatra. Então não precisa esperar mais 2 anos para ver isso, sabe? Inclusive, isso que você fala, acontece na nossa cidade, né? Quando começou a chegar as mães, aí vamos estudar. Aí fomos lá no TCE, fomos em busca da cidade. O que é que a cidade oferece? Nós fomos. Tem um órgão que atende. Eu pensei que era específico. E ainda quando eu cheguei lá, não é específico. É para todas as crianças. Por isso também essa fila maior. Né? Não tem nada específico ainda, é só autista. Não tem. É isso. Sobre a pesquisa lá, ó, não precisa esperar mais 2 anos, já tem a fila enorme, já virou um caos aí no sentido de quantidade versus atendimento. E tem outra questão, só 2 municípios foram moderados. Sabe um problema maior sobre essa fala? Os outros não sabem o que fazer para deixar de ser. Então a gente está vivendo um cenário aí que você até pode ter boa intenção, mas aí falta o conhecimento do que fazer. A escola precisa adaptar material, é lei. A professora disse, recentemente, saiu até uma matéria, a gente comentou sobre ela. Cara, disse, foi uma professora incrível essa história. Ela construiu uma máquina de lavar de papelão. Sim, eu vi. Viu essa história? Vi. E ela disse, eu não sabia adaptar material, não sabia nada. Tive que ir atrás, porque eu via que meu aluno gostava muito de máquina de lavar. Eu estou usando a máquina de lavar, porque você foi a intuição dela. A escola, por mais que às vezes tenha boa intenção, está faltando preparo. A gente tinha que começar a formar na base, tinha que começar a formar na graduação. Ter disciplinas realmente de material adaptado, de comunicação aumentativa alternativa, não só para autismo, inclusive, estou falando para várias outras condições ali que precisam de adaptação. Pronto, e inclusive nessa pesquisa, essa foi a que a gente fez, né, que nós fizemos, na cidade, no município, aqui em Caruaru. Aí você tem essa fila de 2 anos para ir para um neuro. E quando você consegue, que foi o que eu fiquei assim, meu Deus, o que é que está se fazendo? Porque na minha concepção, no meu entendimento, não faz nada. Eu vou até perguntar a você para você dar a sua opinião. Como é? Veja, eu passo 2 anos esperando um atendimento com o neuro. Quando eu consigo, ele me libera 8 terapias. No caso, eu só tenho, é uma por semana. No caso, eu tenho 2 meses. E depois eu volto para a fila de espera. E aí, o que foi que eu fiz com essa criança? Vocês vão perder tempo. Né? Sim, é isso. É um termo bem clássico, assim, até saiu outra lei agora que dá a validade indefinida para o laudo do autista, justamente por isso. Cada tempo é ouro, gente. O que é o autismo? O autismo é uma condição genética multifatorial que pode acometer áreas como cognição, sociabilização, comunicação, repertório motor. Como assim? A criança de 3 anos de idade, típica, ela vai ter aprendido X coisas. O autista muitas vezes pode aprender antes, depois ou não aprender. Então assim, ó, a criança de 3 anos de idade, se ela for autista, talvez ela tenha aprendido até aqui o que aprenderia uma de 2 anos. A gente tem uma lacuna de 1 ano aí. Quanto mais velha ela for ficando, essa lacuna aumenta. Então, quando ele tiver 10 anos de idade, pode ser que ele tenha aprendido, estou dando novamente um exemplo bem aleatório, até 5. Ele começa a ficar com 5 anos de atraso. Então, quanto mais a gente demorar a dar o diagnóstico e começar as intervenções, a gente permite que a criança aumente a lacuna do desenvolvimento dela. E que já existe. E aí, obviamente, é um absurdo ficar 2 anos numa fila. É um absurdo quando sair dessa fila e conseguir a consulta, sair com 8 consultas. Não tem nenhuma ciência mostrando que 8 consultas vai resolver alguma coisa. Pelo contrário. Sabe? Então, a tendência dessa criança aí que está na fila 2 anos é só piorar. Exatamente. A gente está tirando da criança o direito e a condição
de evoluir. A gente está tirando dessa criança, desse adolescente, desse autista, o direito, a chance de evoluir. Porque simplesmente a gente está dizendo que não consegue ajudar ele. Porque na hora que você faz isso, é a mesma coisa de dizer, não consigo te ajudar. Tá aqui um paliativo. E o que eu vejo é só para cumprir, talvez, o que Sem a dúvida. promotoria Sem pede. defendendo o médico aí. Provavelmente ele não tem para onde indicar. Ele que até gostaria de dar lá 20 horas de aba na semana, tantas fontes, tantas teorias. Ele não quer, ele não está conseguindo, ele não tem para onde indicar. Não, mas eu não estou falando nem do médico, eu falo do sistema, É isso que né? eu tô dizendo. Entendeu? Assim, o médico deu 8 consultas porque talvez ele não tenha para onde indicar. E aí tá lotado lá também. E da vez que ele deu mais consulta, ele mandou para lá, não tinha vaga. Então, o sistema tá bagunçado. O sistema tá precisando de apoio, de ajuda, sabe? E não tem profissionais, não tem centros especializados, não tem médico suficiente. Então, um grande problema, eu uso muito essa frase, é o maior problema da saúde pública do país. E muitas vezes não está sendo tratado como tal. É porque eu acho que ela não está sendo vista como deveria estar sendo vista. Verdade. Muita gente tem pouco conhecimento sobre a causa. Quando começa a conversar, às vezes em palestra, em podcast, em bate-papo, o pessoal fala assim, cara, eu não sabia que era isso tudo. Digo, pois é, 1 a cada 36, com projeção de chegar em 2034 com 1 para 18. Então, assim, é fato que você vai ter um autista perto de você. Não sei se na sua família, não sei se na escola do seu filho, no seu trabalho, mas é fato. Então, quanto antes a gente capacitar todo mundo, quanto antes a gente conversar mais sobre esse tema, vai ser melhor. Sabe? A gente vai fazer, de fato, uma inclusão verdadeira. E a gente tem que entender, o mundo é para todo mundo. Sabe, É um assim, direito no de final todos. das contas, a gente vive num planeta Terra aqui que é para todo mundo. Então, a gente tem que achar um jeito ali, todo mundo se adequar bem ali, respeitando limitações, dando oportunidades, oferecendo suporte necessário. Isso não devia ser algo específico de uma instituição, de A ou B ou C, não. Isso devia ser global, isso devia ser de maneira geral, sabe? É verdade. O que é que você pode, assim, deixar também para o pessoal de casa, né? Em específico as mães atípicas, que, que possa ajudar elas nesse início que é tão difícil? Eita, vamos lá. É, porque é bem. A mensagem que eu vou passar para elas é que eu sou mais direto, tá? Eu sou mais. Vocês não estão sós. Apesar de que nesse exato momento, se você acabou de receber o diagnóstico do seu filho, você deve estar se sentindo só. Mas você não está só. Tem muita gente hoje que luta por você, que luta por uma causa. Então não desiste, procura uma rede de apoio, seja ela na tua família, nos teus amigos, na tua igreja, onde for. Procura uma rede de apoio. Rede de apoio é muito importante. Começa a entender da causa, começa a entender de autismo, vai estudar. Conhecimento é algo que nunca ninguém vai te tirar. Então, quanto mais você entender sobre a causa, sobre autismo, sobre as condições do seu filho, mais você vai ter o poder de intervir e ajudar ele, sabe? Luta pelos teus direitos, não aceita um não como resposta, até porque você vai receber muitos nãos. Então, não desiste nesse primeiro não. E mais uma vez, procura a rede de apoio. Você vai precisar dessa rede porque a sociedade não está pronta para te acolher, para te receber de forma carinhosa a princípio, apesar da gente estar vendo muitas iniciativas tentando mudar esse formato, sabe? Mas a princípio você vai ter muita dificuldade. Não é romântico o autismo, não estou aqui para mentir, para te iludir, mas sem dúvida tem um caminho. O diagnóstico não é o ponto final. Essa frase parece clichê, mas é verdade. O diagnóstico não é um ponto final, é um ponto e vírgula. Diagnóstico, parou. Reflete, agora vamos começar. Se seu filho tiver as oportunidades certas, ele vai desenvolver muito. Ele vai ser uma criança incrível, um adolescente incrível, um adulto incrível, com muito potencial, com muita capacidade de produzir, com muita capacidade de fazer o que ele quiser. Na verdade, o lugar de autista é onde ele quiser. A autista pode fazer o que quiser. Eu sou suspeito para falar, eu começo a me emocionar um pouco disso, porque eu luto pela causa, porque eu sei o quão incrível é quando você dá a oportunidade, sabe? E você vê a evolução, né? Demais, isso é fantástico. Demais. Eu costumo dizer assim, Cadu, em toda oportunidade que eu tenho, uma terapia coletiva, em uma palestra, alguma coisa, eu gosto de dizer o seguinte: independente de autismo, mas eu trago isso para o autismo porque é o que eu estou vivendo hoje. É uma corrente, tem que ser uma corrente do bem, né? É um pegar na mão do outro e ajudar e seguir.
E muitas das vezes, infelizmente, eu vou usar a palavra infelizmente, o que vemos é que o outro quer ser a mais, usa isso como, né, até um próprio mercado. E eu acho que não é dessa maneira que tem que ser vista, não é só o autismo, é tudo. Mas em específico eu falo do autismo, né? Então, assim, acho que se cada um se apoiar, ajudar um ao outro, a gente vai conseguir tentar começar a resolver esse problema aí. É isso, é assim, ó, eu digo muito, tenta arrumar perto da tua casa, tenta arrumar, se a gente que ajuda, começa a ajudar a comunidade local da gente ali, o poder da transformação é muito grande, sabe? Janeiro agora que passou, sem apoio de ninguém, sem nada, a gente conseguiu dentro dos institutos oferecer uma colônia de férias para 6.000 crianças de forma gratuita. Então, assim, eu, Cadu, sou pequeno nessa história, nesse mundo todo aí, consegui fazer esse trabalho todo. Imagina se todo mundo aqui se juntar, se apoiar. Quantas milhares de crianças vão ter acesso ao diagnóstico, acesso à terapia? Não acho que tem condições de atender todo mundo. Eu bato nessa tecla para não estar aqui mentindo para ninguém de que temos profissionais capacitados para todos. Que não tem. Precisamos capacitar mais. Mas, sem dúvida, se a gente se juntar, seja poder público, iniciativa privada, voluntariado, mães, dá para ajudar muita gente. Dá para fazer algo incrível assim. Seja numa cidade menor, numa cidade maior, seja em qualquer lugar. Eu tenho viajado o Brasil inteiro aí, estou vendo a realidade é praticamente a mesma, sabe? É tipo assim, eu digo assim, eu aprendo com você, você aprende comigo. E o que eu não sei, eu posso ensinar até o outro pode ensinar. É E é isso. isso, essa corrente, o importante é a visão, é você realmente querer ajudar, né? Fazer a transformação. Eu uso a empatia, mas eu nem gosto muito da palavra empatia. Eu gosto de Prefere qual? compaixão. Compaixão, Eu perfeito. prefiro a compaixão, porque a empatia você tem até pelo um animal, assim, Entendi. entendeu? E a compaixão não, eu tenho que ver o que é que eu vou fazer mudar. Se eu não posso, eu vou buscar quem, Entendi, perfeito. né? Então, Aprendi assim, também essa. é isso que eu vejo, eu não vejo como empatia, eu vejo realmente como compaixão. É o verdadeiro amor, é aquilo ali, você realmente mudar. Pronto, é como um exemplo. Eu tenho um filho, eu não tenho, mas eu estou dando um exemplo. Eu tenho um filho autista, eu não sei. Aí você deita em a bichinha, não sei o quê. Isso é uma empatia. Entende? Agora a compaixão, eita, eu vou ajudar aquela mãe, eu não sei, mas olha, vamos ali, que ali tem isso. Vamos ali, é esse movimento que o ser humano precisa. E essa tua frase aí, pegando ela, o bichinho e tudo mais. Não, gente, a família autista, ali, a mãe autista, ela não precisa de pena de ninguém, não. Ela precisa de ação, ela precisa de apoio, precisa de ajuda, de iniciativas, sabe? Não pensa que ela tá ali, a tua pena ali não vai ajudar ela em nada, na verdade. Entra lá para ajudar de fato, né? Tem compaixão, Compaixão, isso. se coloca para andar isso. É verdade. Então, assim, eu vejo muito por esse lado, né? Cadu, o que você acha, assim, do terceiro setor também nesse contexto de política, sociedade, empresas? Eu acho que o terceiro setor é incrível, na verdade. O terceiro setor é quando você junta ali o público com o privado e de alguma maneira todo mundo está em prol de uma causa. Mas no Brasil tem um déficit muito grande de empresas que sabem isso. Na verdade, a burocracia, toda a dificuldade ali de abrir uma ONG, por exemplo, de abrir uma organização sem fins lucrativos, faz com que isso seja muito pouco utilizado. Posso estar errado aqui no percentual que eu vou falar, mas é o que está na minha cabeça aqui de uma conversa recente, que eu acho que 4% das empresas no Brasil abrem uma ONG ali, algum outro segmento sem fins lucrativos, enquanto no Japão estamos falando 92%. Acho incrível, a gente tem lei de incentivo, a gente tem toda a parte tributária ali que podia estar sendo utilizada através de projetos, de emendas e tudo mais, para ajudar a causa, mas a gente explora muito pouco, né? Acaba que o terceiro setor no Brasil, ele às vezes não é bem visto, ele acaba sendo mal explorado, ele acaba tendo um viés deturpado ali de quem aplica, mas sem dúvida eu acho que é um caminho a ser seguido para que a gente possa ajudar a causa autista, assim. A gente abriu recentemente nossa ONG, Amigos da Inclusão, justamente para entrar um pouco pelo terceiro setor aí e ser mais um caminho Uma de tentar ramificação. ajudar mais gente, sabe? Eu sou da linha de que só sobrecarregar o público talvez não seja a solução. Sobrecarregar o plano de saúde talvez não seja a solução. Sobrecarregar a escola talvez não seja a solução. Sobrecarregar o terceiro setor talvez não seja a solução. Dividir isso por todo mundo talvez seja a solução.
terceiro setor assume um pedaço ali, que não deixa de ser o público também ajudando junto com o privado, a escola se capacita mais e o SUS se capacita e aí tu vai dividindo por todo mundo aí e querendo ou não, no final das contas tentando ajudar mais gente, né? Estamos falando de mais de 3, quase mais de 3% da população. Se fizer uma conta aí, Brasil, 220 milhões, estamos falando de 7, 8 milhões aí. É muita gente que está precisando. É muita gente. Então, assim, em vez de brigar quem ajuda, não, vamos juntar todo mundo, vamos tentar ir por um caminho, cada um faz um pouquinho aqui e vai atingir o máximo de pessoas possível. Foi essa visão, né, que tivemos de você sobre o autismo. Porque, assim, você aqui é uma referência, pelo menos nós que estamos começando agora, né, nós espelhamos no que você traz também, porque você tem mais experiência. E quando você nos apoiou, porque eu vejo como um apoio, Ah, claro, né? é um prazer Então, estar aqui, gente. quando você nos apoiou, aceitou o nosso convite, veio aqui, conversou, deu até dicas, né? Eu disse, poxa, realmente ele é da causa. Então, assim, precisamos mais disso no país. É isso, as pessoas têm uma visão muito míope da causa, sabe? As pessoas acham que eu tenho que resolver o autismo, tu tem que resolver o autismo, ou o governo tem que... Não, gente, é uma luta muito grande, é uma luta que todo mundo deveria poder ajudar. Então, eu estou há mais tempo que vocês na causa. Ótimo. Vocês estão começando? O que vocês querem de ajuda para começar? Não dá, eu não dou conta de atender todo mundo, vocês não dão conta. Quanto mais, na verdade, eu vou até fazer um apelo aqui. Quem estiver aí assistindo, quiser trabalhar com a área, você seja da área de saúde, da área de educação, da área, qualquer área, você tem uma empresa, se você tem uma empresa, contrata um autista. Se você tem uma escola, adapta o material, capacita a tua equipe. Se você tem, se você conhece um autista, vai lá e acolhe ele, a família dele. É uma causa que não pode ser de Cadu, não pode ser do instituto, não, é uma causa do mundo, é uma causa que a gente tem conversado. Eu tô indo domingo agora, quer dizer, nem sei quando esse episódio vai ao ar, mas eu tô indo domingo agora, dia 28, para Angola, para África. A gente vai conhecer causas autistas lá, instituições públicas, privadas. Tem um pessoal que está fazendo um trabalho muito bacana lá de capacitação da sociedade para melhor acolhimento e entendimento do autismo. Então, tô indo lá conhecer também para tentar aprender, ou seja, é algo que o mundo precisa se abraçar para resolver. E A causa não aprendemos é minha, a causa não é de um político, a causa não é de uma cidade, a causa não é... de todos. É de todos. Inclusive, Cadu, nessa sua fala, né, que de ir para fora, de buscar essa prática, é muito importante, porque às vezes temos o estudo, somos especialistas, mas não temos aquela prática. E quando temos, não é como, na maioria das vezes, se é dito, né? Tem coisas que você acha que nunca passaria. E isso é importante, essa prática, essa vivência. É isso, né? Tem uma frase, vai me fugir o autor aqui agora, que diz assim, ó. Teoria é quando tudo se sabe e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Então, na verdade, o grande segredo aí é a junção da teoria com a prática. Eu sempre fui um cara muito curioso, sabe? Para saber as melhores práticas de qualquer lugar. Se autismo é uma causa global, onde que está funcionando mais? Vamos lá, vamos conhecer, vamos estudar. Fui para congresso, Estados Unidos, faculdade, curso. Opa, isso funciona, mas funciona aqui. Agora vamos para outro lugar e vamos trocar com outras pessoas e vamos escutar. Porque no final, então, estamos falando de pessoas. Eu quero entender quais são as dores de cada lugar. E por mais que você saiba toda a teoria do ABA, da fono, da TO, da psicomotricidade, eu preciso entender a dor do outro também. Então, eu tenho tentado há muito tempo escutar muito o outro, me conta suas dificuldades. Então, às vezes nem só é de terapia, às vezes ela precisa ser escutada, às vezes ela precisa conversar, desabafar, arrumar uma rede de apoio. Então, quando a gente tenta montar os projetos da gente, sempre são voltados a ter muito embasamento técnico, obviamente a gente trabalha muito fundamentado pela ciência, mas respeitando muito a individualidade da pessoa que está do outro lado. Porque às vezes a técnica que eu vou usar com um não é o que eu vou usar com outro. Isso, eu digo muito assim, ó, antes de ser autista tem um ser humano ali. As pessoas parecem que, quando dizem que ele é autista, esquece todas as outras características da pessoa. Não, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas aquela pessoa, ela tem nome, para começar, né? Ela tem questões de, sei lá, pressão alta, ganho de peso, preferências de cores, de fome, sabe?
você tem que entender o outro, compaixão, empatia, é se colocar no lugar do outro, é ter a visão do outro em relação àquilo. Então, a gente começou a montar todos os projetos, eu percebia que todo mundo estava estudando muito o autismo e não o autista. Então, o que a gente tenta fazer hoje é entender de pessoas, do autista, da mãe dele, do Da família. contexto dele, sabe? É isso que a gente tem tentado fazer. Tem sido legal, tem sido uma jornada bacana aí, com muita, Desafiadora, mas com essa, muito desafiadora, com mas muito prazerosa prazerosa. no final das contas, quando você entende o que é evolução, quando você entende que você está fazendo um trabalho importante ali, sabe? Me orgulho muito. Acho que eu tenho compaixão pelo que a gente está fazendo, pelo que a equipe está fazendo. Vejo todo mundo se esforçando muito ali para transformar a vida de alguém, sabe? Para poder mudar a vida, o dia de alguém. Então a gente se orgulha muito do que tem feito aí e de ver mais gente começando, né? De ver mais gente entrando na área e querendo fazer a diferença também. E o que a gente puder fazer para ajudar, pode contar com a gente aí, que vai ser um prazer enorme. Prazer é todo nosso, né? Agradecemos. Vamos finalizar por causa do tempo, que o nosso amigo ali tá nos dizendo que nós falamos demais. Estou brincando, pessoal, é brincadeira. Mas assim, realmente, Cadu, foi um prazer, né? Continue sendo esse cara que você é, porque eu acho que é abençoando que somos abençoados, né? E que Deus lhe dê muita sabedoria para onde você chegar, você possa realmente levar essa causa, possa abraçar, possa pegar na mão de muitas pessoas. E realmente, o Mulheres Iluminadas lhe agradece. Eu, Williane Claudino, lhe agradeço pela sua participação, né? E que gratidão e que Deus abençoe. Eu que agradeço, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o projeto, contem comigo. Fico muito feliz de ver mais gente entrando aí na causa que só precisa. E obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, pelo carinho que vocês estão tendo comigo e estou à disposição. Tamo junto. É isso, pessoal. Estamos ficando por aqui e até o próximo episódio.